Tá ruim a minha conexão, gente. Calma, voltou, voltou, voltou. Voltou, voltou. Voltou, voltou. Eu tô aqui cheia de papel, que essa Kátia, Andréia, hoje vai uma loucura. Vambora. Vambora. Cíntia, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Rossano, que delícia estar aqui com você de novo. Tá ouvindo? Boa noite, querida. Perfeitamente. Eu acho que eu tô cortando minha cabeça, né? Espera aí. Pronto. Não, tá ok, tá jóia. Bom, então vamos te apresentar para quem não te conhece. Você está a segunda vez aqui, maravilhoso. Foi um sucesso a primeira, mas eu vou te apresentar de novo para quem não te conhece. Miguel, tem muita gente aí que a gente só se conhece aqui virtualmente, que é uma delícia. Descobri um monte de amigo virtual. Bom, Rosano Sobrinho é psicanalista, educador, escritor com mais de 20 livros publicados sobre educação, saúde mental, autoconhecimento, reforma íntima e espiritualidade. Entre os livros mais conhecidos tem Liberte-se da Sua Mente, Mente Limpa. Um da editora do Fox e outro da editora Planeta. Tem realizado palestras e seminários pelo Brasil inteiro e várias entrevistas, contando que a nossa entrevista foi marcada com muita antecedência para a gente ter a honra dele aqui. E nesse momento está lançando o livro mais recente, que foi na nossa mês passado, na nossa última live, né? O livro Saia do Controle, que é um diálogo terapêutico sobre mente e consciência, pela editora do Fox. Bom, a gente hoje vai falar sobre relacionamento. Olha, eu tenho várias perguntas, eu recebi várias perguntas das pessoas. Tomara que a gente consiga fazer tudo, consiga falar de todas. Mas relacionamento hoje em dia é uma coisa, falar de amor, né? Falar de uma coisa que eu acho que ficou tão concentrada nessa pandemia, né? Os relacionamentos, eu acho que ficou um concentrado de amor, concentrado de relacionamento. E aí, por isso que eu acho que vieram tantas perguntas para a gente hoje. Bom, na sua visão, porque vemos tantos relacionamentos infelizes na atualidade, Rosano. Bem, eu quero dar boa noite a você, Georgia, agradecendo a oportunidade. Está me ouvindo bem? Todos estão me ouvindo bem para eu ficar tranquilo aqui? Quero pedir licença também para enviar um grande abraço para minha amiga Regina, que tem sido essa ponte abençoada também entre a gente. Agradecer a presença de todos os amigos aqui de Espera Feliz e região que estão aí acompanhando essa entrevista e companheiros aí do Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo, enfim. Bem, a infelicidade no relacionamento conjugal, Georgia, está muito centrada no egoísmo. As criaturas humanas, elas vão para os relacionamentos, mas elas estão ainda muito focadas em si mesmas. E também, eu diria, 2 pontos, o egoísmo e a imaturidade psicológica. As pessoas, não sabendo lidar com as próprias emoções, se fragilizam, se melindram à toa, né? Não gerenciam as próprias emoções, os próprios pensamentos, as palavras que falam. E isso pode gerar um estrago imenso, né? Porque a gente comenta, é um ditado muito conhecido de que nós somos donos das palavras que não falamos e escravos das que pronunciamos. E o relacionamento passa por isso, né? Então, as criaturas muito egocêntricas, elas têm grave dificuldade nos relacionamentos, porque elas focam muito no eu, e o relacionamento não é apenas o eu, nós. Então, eu destacaria esses 2 pontos. O egotismo, né, o egocentrismo, e a imaturidade psicológica. O indivíduo não tem controle de si, o indivíduo acha que tem que dominar o outro. Então, há vários pontos aí que prejudicam muito, mas no epicentro dessa dificuldade
está o egoísmo, indubitavelmente. Sem dúvida nenhuma, o egoísmo das pessoas está cada vez maior mesmo. Poderia nos apresentar algumas posturas emocionais imaturas do ponto de vista relacional? Bem, eu vou pontuar aqui. Eu costumo dizer, Geórgia, que os relacionamentos terminam. Fala assim, foi a última gota que fez o copo transbordar. Não é a última gota que faz o copo transbordar, que termina o relacionamento. É a primeira gota que cai e a gente não busca a toalha do diálogo para enxugar. Aí vem a segunda, vem a terceira, vem a quarta, aquilo acumula e transborda. Então tem algumas posturas imaturas que colaboram muito, né, para essas dificuldades. Primeiro, guardar mágoas. Né? Quando nós não limpamos essa gota que cai, o problema que surge, a gente não senta para conversar, para equacionar aquilo, aquilo vai ficando guardado dentro de nós. Mágoas são más águas. Mágoas são más águas que guardamos na nossa alma. Nós acharmos que temos o controle da vida do outro, isso também é um elemento altamente pernicioso, né? Essa ilusão de controle. Nós fixarmos, por exemplo, somente na beleza física da pessoa. Às vezes a pessoa namora muito tempo sem penetrar no átrio da intimidade do coração do outro, sem conhecer o que o outro pensa, o que o outro sente, o que o outro acredita, mas às vezes encantado, encantada pela beleza física, que tem a sua importância sempre relativa. Porque um relacionamento deve ser relação de almas, corpo e espírito, né? Então não basta você estar muito bem fisicamente, achar o outro muito lindo. A afinidade, a sintonia, porque quando há uma disparidade muito grande de valor, de pensamento, de ideal, de sonhos, de perspectiva, essa disparidade, essa diferença dificulta muito o relacionamento. Então nós devemos olhar essa sintonia. Se há uma afeição sincera, antigamente, Geórgia, se casava muito, por exemplo, porque a pessoa era um bom partido, tinha recurso, etc. e tal. Mas será que isso sustenta uma relação durante muito tempo? Amar o outro sem amar a si mesmo. Isso é um grave problema. Né? O amor pelo outro deve passar pelo auto-amor. Você tem que se amar, porque a gente só dá aquilo que a gente tem na alma. Se a gente não se ama, como que eu vou amar o outro? Como eu vou amar minha companheira, meu companheiro, meu namorado, meu filho, né? Então, o auto-amor é fundamental. Essas diretrizes de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si. Então, é fundamental o auto-amor. E um problema muito sério é a idealização do relacionamento. Se a gente idealizar demais, a gente pode perder o contato com a realidade e deixar de crescer. Porque o outro não é exatamente o que eu vejo. Geórgia, imagine, se nós não nos conhecemos plenamente, nós vamos conhecer o outro plenamente? Então nós temos que... A espiritualidade diz que casamento é tarefa para todo dia. Olha que interessante isso. Todo dia se deve casar. Todo dia se deve buscar essa comunhão de almas. Né? Então há várias posturas de imaturidade, a idealização exagerada, porque quando a gente vai para debaixo do mesmo teto, é no atritar das arestas que a gente cresce. E, naturalmente, existem os desafios. Né? Com certeza. Você falou de enxugar as mágoas, né? Às vezes a gente fala com a pessoa também, Rossano, e a gente tenta, porque eu acho que um relacionamento é uma coisa evolutiva no dia a dia, como você falou, casar todo dia. E quando a gente está falando de mágoas, a gente às vezes chama o outro para conversar e o outro não... Uma das perguntas até, inclusive, que eu recebi de uma amiga minha
que a gente às vezes tenta conversar e o negócio não sai do lugar. E é complicado, né? Porque na verdade, quando se entra num relacionamento, a gente tem que aceitar o outro como o pacote todo, né? Não dá para mudar o outro. Então, essa limpar as mágoas é complicado, porque às vezes a pessoa vai e senta para conversar e não consegue limpar as mágoas, porque, na verdade, naquele minuto se conserta e no dia seguinte, depois, acontece a mesma coisa. Então, é complicado, né, isso? É o tal É desafiador. Desafiador. É desafiador. Agora, eu penso, Georgia, que a gente não deve desistir do diálogo, não, sabe? Mesmo sendo difícil, a gente precisa do diálogo, dessa ponte, para dizer o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. Senão, nós não vamos amar, nós vamos tolerar. É verdade. E tolerar é terrível, Georgia. É verdade. Qual você acha que é o principal erro presente nos relacionamentos? Em qualquer relacionamento, seja marido-mulher, seja de namorado, pais, filhos, irmãos. Qual é o principal erro nos relacionamentos? No caso específico do relacionamento conjugal, o erro principal é nós esperarmos que o outro nos faça feliz. Nós somos educados assim. Quantas meninas cresceram ouvindo da mãe a seguinte frase: você tem que encontrar alguém que te faça feliz. Você tem que encontrar alguém que te faça realizada. É um atestado de incompetência psicológica, emocional, espiritual que as nossas mães nos dão. Não, nós temos que buscar alguém para fazermos esse alguém feliz. É diferente. Sair do egocentrismo para o amor. Então, eu vou buscar alguém para esse alguém me fazer feliz. Ou seja, eu serei o mendigo emocional da história, esperando que alguém me felicite. A oração de São Francisco não diz que é dando que se recebe? Então, eu preciso doar, É claro que é preciso uma reciprocidade. Você não vai também ficar doando a vida inteira sem receber nada. Porque todo mundo precisa de carinho, de afeto, de abraço, de ternura, de mimo e etc. Nós vamos falar disso mais para frente. Mas se a gente ficar somente esperando, nós não vamos nos felicitar e nós vamos ficar altamente exigentes. Então, a educação é uma educação deformada. Não é buscar alguém que nos faça feliz. É buscar alguém para nós felicitarmos, para nós doarmos e, naturalmente, pela lei da vida, a lei de retorno, nós vamos receber. Nós seremos indivíduos mais maduros, né? Em vez de ficarmos só lá sentados no trono, esperando que alguém nos sirva, né? O indivíduo tem que sair de si e fazer. E assim nós nos tornamos pessoas muito mais agradáveis, né? E naturalmente vamos receber de volta algo muito bom. E quando tem aquele relacionamento que você vê claramente que a pessoa se doa o tempo todo, que a pessoa se dedica realmente para fazer o outro feliz e o outro não se dedica a nada. Porque, assim, é o que eu digo, é muito difícil a gente ter o clique do coração. A gente sabe que a pessoa não está se dedicando, a pessoa se dedica e o outro não se dedica a nada. Aí entra num ciclo vicioso, né? Isso precisa, primeiramente, isso precisa ser dito muito explicitamente e ser conversado, porque nós precisamos, sim, do carinho do outro, da atenção do outro. Então, você está um tempo com uma pessoa, doando, sinalizando, olha, eu preciso de atenção também, eu gosto de carinho, não é nenhum problema falar disso, porque nós somos humanos. Agora, você ficou um tempo sinalizando e nunca vem nada. Querida, pensa o seguinte, tem que bater o martelo e sair fora, sinceramente. Dá um cartão vermelho. É lógico que a gente pode dar um cartão vermelho. Sabe por quê? A gente pode até segurar uma situação enquanto se tem filhos pequenos, você pode fazer certas renúncias. Mas você ficar uma vida inteira...
Porque raciocine comigo e pode discordar à vontade, Georgia. Isso é um tema muito complexo, né? Passa por N questões. Mas veja bem, qual o sentido, né, disso, do relacionamento? É crescer junto, é encontrar plenitude, comunhão, alegria de viver, partilha. Porque tudo partilhado, Georgia e queridos amigos, é muito mais rico. Né? Você tem um carro excelente para andar sempre sozinho. Aí você vai comer uma comida maravilhosa, sozinho. Vai assistir um bom filme, sozinho. Né? Michelangelo Buonarroti dizia que o amor é a asa veloz que Deus deu à alma para que voe até o céu. Então, quando a gente ama, a gente visita o céu. Isso, adorei isso. Michelangelo dizia que o amor é a asa veloz que Deus deu à alma para que voe até o céu. Então, quando você ama, quando há essa conexão, essa comunhão, você visita o céu aqui na terra, porque onde há amor, existe o céu. E a partilha, a comunhão é divina. Isso é maravilhoso, isso é enriquecedor. Tudo feito com alguém que você ama tem um tempero diferente, tem um sabor diferente. Agora, se você está numa relação e isso não acontece, você luta, sinaliza, busca e não acontece, cartão vermelho. Pá! E ó, tranquilamente. Delicioso. Mas tem uma outra coisa. Bom, gente, vamos indo. E eu acho assim, quando a gente conhece uma pessoa e aí todo mundo, a gente vira surfista, coisa que a gente não é, a gente quer pular de asa delta, coisa que a gente nunca voou. A gente namoro, eu vejo assim, pelos meus filhos, né? Todo mundo se transforma, o amor faz a gente falar francês, falar alemão, falar tudo, né? Pela língua do amor e que leva realmente aos céus. Eu acho que eu sou uma pessoa que para mim, o amor é a roda da minha vida, vivo apaixonada, mas assim, quando a gente está, como várias minhas amigas aqui estão assistindo, num relacionamento de muito tempo, né? Onde passam-se os anos. E aí, com esse relacionamento muito longo, acaba que deveria ser uma coisa, como você falou no início, casar todo dia. Mas a maioria das vezes não acontece isso, né? Começa a ficar monótono, começa a ficar... não existe mais aquela cumplicidade. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para resgatar isso? Porque a gente apita, dá cartão vermelho, dá amarelo, nada acontece no meio de campo. Como é que a gente faz isso para resgatar, né? Uma coisa que deveria ser, porque se entra em outro patamar de relacionamento, né? A gente vai evoluindo, então não é mais... É uma coisa física, é uma coisa... Esse companheirismo. E, às vezes, muitas vezes, uma das perguntas, inclusive, que eu recebia foi o que fazer, como é que é para não ter uma coisa monótona. Enfim. Muito bem. Nós vamos já aprofundar algumas questões, até que nós tínhamos conversado antes, mas não tem nenhum problema a gente entrar nessas questões de uma vez e depois, se preciso, repetir alguma questão. Há uma autora austríaca chamada Eva Pierrakos. Ela publicou um livro chamado Autodescobrimento. E no capítulo 6 dessa obra, ela traz algumas orientações muito profundas que eu espero conseguir passar para vocês de uma forma muito segura. Ela afirma que o relacionamento tem 3 dimensões específicas: o sexo, o companheirismo, e entre o sexo e o companheirismo, a segunda dimensão, ela chama de Eros. Eros, ela explica que é o namorar, o carinho, a manifestação de carinho, de ternura, o toque, o abraço, o beijo, o elogio, um presentinho, um mimo. Aquilo que no início do relacionamento, Georgia e queridos amigos, existe plenamente. Inclusive, nós abordamos isso no livro, com sua licença, mostrar aqui, que da vez passada eu não mostrei, eu acho, a capa do livro, o Saia do Controle, eu abordei essa questão. Então, ela fala o seguinte, que os casais param de namorar. Que com o tempo, o ego é assim, jogou para dentro do cercado, já era. Ele acha que é dono, vem a rotina, filhos, trabalho, problemas. E quando pensa que não,
Se nós buscarmos 10 casais que estão juntos há mais de 10 anos, 15, 20 anos. Olha, Georgia, com certeza a maioria é constituída de amigos que se relacionam sexualmente. Não há mais eros, carinho, toque, ternura, né? Certa vez o Jô Soares disse que ele não deixa um quadro ficar numa mesma parede muito tempo na casa dele, para não se esquecer do quadro. Eu diria que há muitas pessoas que são quadros esquecidos na parede dos corações dos seus companheiros. Não se dão conta da beleza daquela pessoa, da riqueza daquela pessoa, não manifesta uma gratidão, não manifesta nada. Eu tenho uma cliente que esteve em Dubai e ela disse que ficou meio assustada quando, passando em frente a uma loja de lingerie, ela viu alguns magnatas árabes saindo das lojas com bolsinhas, presentinhos. E as mulheres nas ruas, muito cobertas, algumas até com burcas. E ela indagou de uma pessoa, mas como assim esses homens saindo de uma loja de lingerie com bolsinhas? E aí disseram a ela o seguinte, olha, na intimidade os árabes gostam de dar presente, de preparar o momento com suas esposas. Nas ruas elas são muito discretas, mas na intimidade eles são carinhosos e tal. Eu penso o seguinte, nós não podemos parar de namorar. O companheirismo é a amizade, né? Adoeceu, tá junto, precisou de algo, tá junto, aquele companheirismo. O sexo é o momento da comunhão física e também energética. E o eros, o carinho, ele deve permear a relação como um todo. O casal que para de namorar perde o tempero, a relação fica ruim. Há muitos casais que são só amigos. Não há um gesto de ternura. A pessoa está ali e vai se sentindo assim, solitária, né? A solidão a dois é terrível, né? Então eu penso que está aí uma diretriz, uma orientação muito singular. Não parar de namorar. Mas como se faz isso? O casal precisa estar atento para isso. Sentar junto. Hoje fica todo mundo no celular, perdido no celular. O casal tem que ter um momento bem prático. Particularmente, eu encerro minha atividade, meu trabalho às 20 horas, normalmente. Então, eu chego em minha casa, eu e minha esposa vamos sentar juntos, comer alguma coisa juntos, só nós dois, conversar sobre o dia, um toque, uma carícia, sem TV, sem celular, sem nada disso. É um momento eros. Certa feita eu vi uma entrevista com Zélia Gattai, né, esposa do Jorge Amado, os dois falecidos, né? E na época ela disse assim, eu e o Jorge sempre namoramos. A gente ficava vendo um casalzinho de camaleão brincando no teto de uma varanda e a gente namorava. Pela idade, talvez não se relacionassem sexualmente, mas tinham eros, comunhão, partilha, carinho. Não parem de namorar. Casal que para de namorar é terrível. Perde essa coisa jovial da alma. Não importa a idade. Namorar sempre. Está aí uma diretriz. Faça diferente, manda uma mensagem, um elogio, um presentinho. Faça algo. Isso é fundamental. É verdade, é verdade. Como é bom namorar, né? É isso aí. São as delicadezas do namoro que fazem a diferença, né? Sim. Sem dúvida nenhuma. No seu livro, Saia do Controle, que, aliás, gente, é maravilhoso, maravilhoso. Todo mundo deve ler, porque é muito interessante mesmo. Não é um livro grande, é um livro gostoso de ler leve. Você afirma que não devemos esperarmos num relacionamento amoroso alguém que nos complete. Você pode comentar sobre isso? Sim. Normalmente, criado dentro dessa educação de que devemos encontrar alguém que nos faça feliz, a gente fica buscando a completude total no outro. E isso sobrecarrega a relação. A criatura humana precisa
Tem uma pessoa pedindo para mostrar o livro novamente. Eu posso mostrar? Mostre, lógico. Está aqui o Saia do Controle, lançado pela editora Dufo. Entrar no site www.dufaux.com.br. Mas pode entrar em contato pelo telefone 32984553383, que a gente passa toda a orientação, ok? Alguém bota aí alguém escreve aí o telefone, Regina, acho que você tem o telefone, você coloca aí pra gente. A Regina nos auxilia aí. Isso. Não dá tempo, porque a gente tem muita coisa para conversar, não dá para... Sim, então veja bem, nós devemos buscar uma certa completude, Geórgia, conosco mesmo. Nosso bem-estar, amar a nós mesmos, cuidar da gente, se sentir bem, buscar cultura, crescimento pessoal, desenvolvimento. O outro não vai nos completar, o outro vai nos complementar. É diferente, né? Muito o outro importante. Vai... Não é isso? Muito Ninguém importante. nos completa. Nós temos que estar completos. O outro nos complementa. É uma alegria, é algo a mais, um colorido a mais, uma riqueza na nossa vida afetiva. Mas nós devemos estar satisfeitos conosco mesmo. Isso é uma coisa que eu vou te falar uma coisa. Eu acho que, assim, tudo bem, a maior parte... A gente já vai repetir o telefone, no final a gente até bota. Mas deixa eu te falar, na verdade, a maior parte do nosso público aqui hoje são mulheres, que me desculpem os homens, adoro os meus amigos homens, adoro os homens todos, mas assim, na maioria das vezes, a gente vê as mulheres sempre buscando a alegria da casa. Gente, são dois planetas e duas que se completam, que eu acho maravilhoso, homem e mulher. Afinal, na verdade, a gente tem que falar em relacionamento de um casal, né? Independente do sexo. Mas, assim, Sim. Na verdade, o casal sempre tem um, ao longo do tempo, que complementa muito mais do que o outro, né? E eu acho que isso, talvez, quando um complementa, porque uma das perguntas foi eu não sei se eu estou falando besteira, mas sempre tem um que talvez puxe essa alegria, né? E eu acho que quando existe um amor, né? Eu acho que a gente não deve desistir, sempre estar investindo, porque a gente deve lembrar também por que tudo começou, né? Porque, na verdade, Rossano, hoje em dia eu vejo as coisas muito descartáveis, você não acha isso? As pessoas, Sim. Antigamente, as pessoas acreditavam mais, eles tinham mais paciência de acreditar, né? Porque, assim, erros todo mundo faz. Assim, num relacionamento é muito difícil, né? A gente passa fases boas e fases ruins, mas a mulher, normalmente, ela é mais forte, né? Quando a gente busca, né, um relacionamento. Não sei, enfim. Tem uma frase, Geórgia, tem uma frase do Papa João Paulo II que eu acho perfeita. Ele disse assim: a mulher é o sol do lar. A mulher é o sol do lar. Então, eu penso que, naturalmente, todo mundo pode dar a sua contribuição. E, realmente, as pessoas precisam desenvolver um pouco mais de paciência. Nós vemos pessoas que o relacionamento não aprofunda. É sempre aquela coisa superficial. O primeiro problema já rompem. É preciso ter uma certa paciência, uma certa tolerância, porque vai existir o atritar das arestas, né? Das diferenças, os desencontros. Isso faz parte, porque o lar é um laboratório de almas e de corações, né? É um núcleo de aprendizado. Então, nós precisamos estar atentos. E não por qualquer motivo, né? Alguém está dizendo que o som está baixo. Então, nós precisamos ter essa paciência, essa tolerância, para a gente não jogar tudo fora por qualquer motivo. Isso tem faltado. Bom, eu acho que assim, eu tinha falado das 3 dimensões fundamentais para o relacionamento, eu acho que você já falou, não já falou? Sim. O sexo, o companheirismo e o eros. Qual é a grande finalidade da convivência em família, Rossano?
Eu penso que a família é um projeto de Deus para nós desenvolvermos a fraternidade universal. Deus nos coloca num laboratório de corações, de almas, para a gente aprender a conviver com o mundo. Dentro do clã doméstico, nós convivemos com várias pessoas, com esposo, esposa, filho, avô, pai, mãe. Isso é um treinamento para o nosso ser, para nos tornar melhor. Por quê? Na vida social, Geórgia e queridos amigos, às vezes nós temos muitas máscaras, as personas, e não tem nenhum problema nisso. Às vezes você está num dia muito bom, você precisa atender alguém, trabalhar num setor, você tem que se apresentar ali relativamente bem. Na intimidade do lar é que nós vamos nos apresentar, nos revelar como nós somos. Então, o relacionamento dentro do ambiente familiar é uma oportunidade que Deus nos dá de nós termos contatos mais profundos. Porque no trabalho a gente não se apresenta em totalidade, mas dentro do lar a gente se apresenta como a gente precisa. Então, eu vejo que a vida familiar é uma oportunidade de crescimento para nós nos tornarmos seres humanos melhores, né? A fim de um dia conseguirmos amar toda a família universal, vermos irmãos em todos os quadrantes do planeta, em todos os setores da vida social. Maravilha. Gente, alguém está reclamando aqui do meu som. Meu som tá ruim? Tá ruim? Tá com algum problema no som? Para mim está excelente. Pois é, para mim também está excelente. Bom, eu acho que assim, eu queria entrar num ponto muito delicado, mas que hoje em dia é muito atual, que eu acho que assim, existem hoje em dia várias formas de amor, né? Eu acho que hoje em dia a hipocrisia, inclusive em vários países do mundo, né? Em alguns países do mundo, não se pode namorar até se noivar. Igual eu estava conversando com uma amiga minha, que em Marrocos você só pode apresentar a família para uma família, para o outro, para outra família, a família do namorado, o outro namorado, depois que você fica noivo. Então, teoricamente, o namoro é escondido. Então, assim, eu acho que hoje em dia existe o amor entre homens e mulheres, entre mulheres e mulheres, entre homens e homens. É um assunto super delicado, mas é o amor, né? E eu, como o Instituto Bees of Love, tem muita gente que me procura para falar intimidades, para falar histórias lindas de amor, onde não são amores tradicionais, onde às vezes são amores proibidos, amores com... Enfim, mas é um amor. E esse amor que você fala, que Michelangelo falava, que te leva ao céu, né? Porque o amor te leva ao céu, né? Essa paixão, essa pureza de alma, quando a gente se entrega, mesmo que o outro não se entregue totalmente. Eu sou uma pessoa que quando eu amo uma amiga, eu amo qualquer coisa, eu me entrego, enfim. É uma autenticidade que eu acho que hoje em dia vale muito. E esse amor, Rossano, que a gente, hipocritamente, algumas pessoas fazem muitas críticas, mas não acha que a família como um todo, né? Essa família, esse núcleo familiar que é tão importante, né? Hoje em dia, que as pessoas, alguns não têm, mas que é importante. Você não acha que é importante agregar sempre? Até escutar, né? A escuta do outro nesse relacionamento diferente, porque para nossa geração, pelo menos para minha geração, era complicado, né? Não existia tantas coisas assim. Então, você não acha que eu acho que a gente tem que começar também a evoluir e começar a olhar esse amor como um amor verdadeiro, né? Como uma forma de amor, toda forma. O Lulu Santos já cantava na música dele, né? Toda forma de amor vale, e toda forma de amor é bonita.
Então, eu acho assim, na nossa época, na nossa época dos nossos avós, era um namoro na varanda, né? Era uma coisa mais... E, assim, cada geração tem a sua dificuldade, né? Do amor, né? É uma evolução. E eu acho que essa geração nossa, dos nossos filhos, eles querem ser aceitos, né? De uma maneira natural. E é uma coisa que é difícil para a nossa geração, que são nossas mães, minhas amigas, aceitarem. E eu acho que isso deve ser falado, sim, porque é uma coisa bonita. Eu acho que o amor independente é uma coisa sagrada, né, Rossano? O amor é uma coisa muito bonita, que tem que ser entendido de todas as formas. E eu vejo muita gente sofrendo, muitas pessoas do Instituto que me procuram, que me falam isso, e eu queria até conversar com você, porque assim, eu não vivo isso no meu núcleo familiar, mas muita gente vem com essas questões para mim. E eu acho que qual o recado que você podia dar para essas pessoas que vivem esses amores proibidos, sejam eles de várias formas, né? Não é só... tem vários amores proibidos. O que você pode falar para essas pessoas que estão em conflito, que estão em angústias com esse amor? Eu vou responder sua pergunta com uma pequenina história, posso? Pode, lógico. Uma história real. Conta-se que um casal homossexual, dois homens que viviam juntos de Belo Horizonte, eles tinham um trabalho muito bonito numa obra social e religiosa em Belo Horizonte. Isso me parece que na década de 80, onde os desafios para os homossexuais eram ainda maiores. E eles, espíritas, eles decidiram ir até Uberaba ouvir Chico Xavier sobre a situação deles, porque eles carregavam também algum conflito por serem trabalhadores da religião deles, mas por serem dois homens, embora se amassem. E aí foram até Chico Xavier, esse grande ser amado pelo Brasil e pelo mundo, considerado o maior mineiro do século e o maior brasileiro de todos os tempos. E aí, quando eles se viram diante de Chico Xavier, eles ficaram com muita vergonha de perguntarem algo ao Chico Xavier. E aí não conseguiram perguntar nada. Eles queriam receber alguma orientação do Chico, expressarem a questão homossexual que eles enfrentavam, né, com dificuldade na época. E aí eles não conseguiram falar nada, Geórgia. Mas ao se despedirem do Chico, eles ficaram muito tímidos, eles foram saindo, o Chico caminhou um pouco com eles, e sem falarem nada para o Chico. O Chico olhou para eles e disse assim: meus filhos, eu queria dizer uma coisa para vocês. Deus não está tão preocupado com o que nós fazemos do umbigo para baixo. Deus está gravemente preocupado com o que nós fazemos do umbigo para cima. Vivam com dignidade, sirvam os semelhantes, amem com intensidade, vivam o amor. Exatamente. Então, é maravilhoso isso. Viva o amor. E como tem pronto. Puro, exatamente. Falou tudo, acabou. Ô, Geórgia, quem ama é a alma. Quem ama é a alma. Entendeu? O corpo é um veículo que nós utilizamos, a alma que ama. Rossano, eu acho o seguinte, eu conheço várias amigas minhas que vivem esse conflito, e eu acho que está na hora da gente, o mundo, agregar o amor, sabe? E a gente abraçar exatamente isso, do umbigo para cima, as intenções. Isso é o que vale, né? Enfim, maravilhoso. Ô, Geórgia, claro... É um tema, gente, que talvez as pessoas vão falar que eu não devia abordar, que eu não devia falar, mas desculpe, a gente está falando de amor. E esse amor... Tem que abordar. Tem que abordar, porque eu sou abordada, entendeu? Eu sou abordada de uma maneira linda, de uma maneira onde as pessoas que me abordam são pessoas... E às vezes eu fico numa saia justa, porque
Não que eu fale, mas assim, publicamente a gente falando de amor, o amor sempre vale a pena, né? Eu sou a favor do amor sempre. São pessoas lindas que se amam. Sim. Olha só, eu recebi de uma amiga minha o seguinte pergunta. Gosto da ideia de perguntar sobre relacionamento maduro, de longa data, e que a mulher fica com fardo para sustentar. Os homens evitam qualquer discussão sobre relacionamentos, isso é verdade. Os homens têm a dificuldade. Inclusive, é complicado mesmo, porque às vezes a gente parece que está num monólogo, só a mulher que fala. Principalmente na relação de longo tempo. O que você considera eficaz para o casal? Isso a gente já falou, né? Sobre o que a gente fica menos cansada, menos monótona e eles mais proativos. Eu penso que existe uma coisa que os casais, os seres humanos precisam trabalhar, Geórgia e amigos. A comunicação, né? Desculpa. Há uma precariedade na nossa comunicação impressionante. As pessoas... Malbataan escreveu assim: aquele que não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Então, as pessoas se comunicam mal, as pessoas não gostam de ler, as pessoas não conseguem vestir o pensamento. Às vezes as pessoas têm grandes ideias, grandes sentimentos, afetos, mas não conseguem manifestar. Eu penso que nós temos que nos qualificar mais no âmbito da comunicação. Para nos relacionar. Os homens, por exemplo, têm muita dificuldade, né? Não são todos, mas muitos têm dificuldade de dizer, de falar, e isso abre brechas para problemas, né? Então nós temos que dizer, valorizar. É como eu citei a questão do quadro esquecido na parede. Às vezes a gente só olha para o quadro quando alguém chega e fala assim: nossa, que quadro bonito, né? Então, quer dizer, se a gente quer o dono, entre aspas, esse dono, né? O dono do quadro não elogia o quadro, outros vão elogiar. Isso é um problema. É verdade. Você sabe que você, falando essas coisas, esse negócio do quadro é maravilhoso, porque, na verdade, tem muita gente que vive, né? Porque, na verdade, é o seguinte, a mulher... Quando ela tem filho, desde o começo da gestação, a gente já fica com aquele barrigão, né? A gente já começa a se doar, a gente já começa a se privar de coisas que o marido não se priva. Quando a gente sai do hospital, a gente fica, enfim, sendo parto normal ou cesariana, a gente já se priva da amamentação, quem amamenta. Então, a mulher tem várias privações que o homem não tem, né? Então, assim, já é um aprendizado muito grande, né? A gente se doa de uma maneira muito em uma dimensão, mas que eu não sou feminista, não. Acho o homem maravilhoso, acho que a gente tem que ter essa parceria, mas a mulher é um objeto de muito maior, de doação muito melhor, né? Muito maior. Então, aqui tem uma pergunta de uma amiga minha dizendo o seguinte... É muito comum dizer, ou ouvir o jargão, que ninguém muda ninguém. É verdade. Que as pessoas são o que são. E que a essência não muda. Será que podemos acreditar que quando queremos, podemos sim mudar alguém com quem amamos? Ou simplesmente isso não existe? Somos o que somos ou somos o que queremos ser? Excelente pergunta. Posso falar, né? Lógico, pode toda. Live é tua. Querida, com toda certeza, somos o que queremos ser. Os relacionamentos podem nos transformar, sim. Nós temos que ter essa consciência que dentro de uma relação há o burilamento. A sombra do outro aciona a minha sombra. A minha sombra aciona a sombra do outro.
E esse é o objetivo, porque no atritar das dificuldades, essa sombra emerge e pode e deve ser trabalhada. Nós não somos seres perfeitos, somos seres perfectíveis. Nós estamos dentro de um processo de burilamento. E é dentro do campo relacional, nessa arena relacional, que nós vamos aprendendo um com o outro. Lembrando sempre que as palavras movem, como diz o provérbio latino, mas os exemplos é que arrastam, né? Eu vejo particularmente, vi isso muito de perto no âmbito familiar, como que uma mulher sábia, de fato, edifica o seu lar, como diz o texto bíblico, né? Há mulheres que ajudam seus companheiros a vencerem vícios, comportamentos equivocados, na base de muita paciência, de muita oração, de muita dedicação. É claro que nem todo mundo consegue, né? Se for para se machucar demais, muitas vezes é preciso terminar uma relação. Uma pesquisa nos Estados Unidos, eles foram investigar a condição de filhos de pais que vivem juntos bem, filhos de pais que vivem juntos mal e filhos de pais separados. Em primeiro lugar, né, estão bem na escola, na sociedade, claro, os filhos de pais que vivem juntos bem. Em segundo lugar, os filhos de pais separados. E em último lugar, os filhos de pais que vivem juntos mal. Então não justifica uma relação de conflito o tempo todo. Agora, os conflitos vão existir. A espiritualidade diz algo muito bonito, Geórgia. Diz assim: a família perfeita na Terra, sim. A família perfeita na Terra não é aquela que não tem problemas, é aquela que tem recursos internos para dissolver os problemas e crescer com eles. Então, os problemas são degraus da nossa ascensão, do nosso crescimento. O que nós temos que ter é paciência, disposição, dedicação para ajudar o outro, né? Muitas vezes, em vez de ter razão, nós temos que objetivar sermos felizes. Tem hora que vale a pena calar, deixar o outro ter razão, né? Às vezes o casal vai para a praia. Chegando lá, o marido diz, olha, o hotel fica na primeira rua à direita. E a mulher fala, não, é na segunda rua à direita. Não, é na primeira. Começa uma briga, cada um ele entra na rua que a mulher falou, o hotel não está ali, estava na rua que ele havia falado. Há uma briga e matam o final de semana por uma questiúncula, por uma bobagem, por uma coisa sem sentido. Custava contornar e chegar e falar assim, é aqui que está o hotel. Então nós perdemos a paz, porque na verdade, Geórgia e amigos, nós ainda não somos pacíficos. A paz para muitos de nós é um penduricalho que a gente carrega no pescoço. Quando alguém pisa no nosso pé, a gente joga esse penduricalho para cima e o pau quebra. É sensacional, gente. Olha só. É sensacional. É exatamente isso. Essa frase de ter razão ou ser feliz, para mim, é uma coisa que me segue há muito tempo. Porque eu desisti de ter razão. Eu quero ser feliz. Eu desisti. Tudo bem. Eu não quero ter razão. Eu quero ser feliz. Porque ontem até um amigo meu falou uma coisa que o avô dele dizia. Não se pegue a pequenas coisas. Porque as pessoas, às vezes, né, Rossano, se pega a pequeninas coisas que não vale a pena, né? Eu acho que assim, é muito maior. E eu sou uma pessoa que as pessoas que me conhecem sabem que eu sonho, sabem que eu tenho meu tapete voador, e eu acho que eu sempre falo, o nosso tapete voador é nossa imaginação, é o nosso amor na grandeza de ser o amor verdadeiro, no conto de fadas. Ah, aliás, vem uma pergunta maravilhosa, que, calma aí, deixa eu procurar aqui, que é uma amiga minha maravilhosa, que diz o seguinte, o amor eterno existe ou é apenas um conto de fadas? O Felizes para Sempre não passa de um sonho
ou vale a frase que seja eterno enquanto dure? Então não existe os felizes para sempre? E aí? Bem, se é amor, vou dizer sem medo de errar. Se é amor, só pode ser eterno. Pode mudar as configurações, os contextos, né, os papéis, mas o sentimento de amor, ele realmente, quando se cultiva, quando se dedica, ele é para sempre sim, né? Porque a senectude pode chegar, a velhice, as limitações, uma doença, mas quando existe o amor, quando o casal não nadou na poça d'água da vida, quando mergulhou fundo no oceano da existência, juntos, sentindo o outro, percebendo em comunhão. Isso. Olha só, calma, repete isso. Nadar. Quando o casal não nadou na poça d'água da vida, quando ele mergulhou mais profundamente no oceano da existência, do sentir, do servir, da comunhão, ele sabe que isso não morre, isso é para sempre, né? Eu acho que... Bom, a gente está acabando nossa live, que a gente adoraria continuar, porque falar de amor é uma coisa mágica, né, Rosano? Eu acho que o amor me move, o amor me fez criar o Bees of Love, porque eu acho que o olhar do amor pelo outro, pelos invisíveis, gera uma coisa mágica em mim, pelo menos. Eu acho que o amor é o grande barato da vida. É o grande... É o vinho, sabe? Quando você toma um vinho e fica light. Eu acho que, assim, quando a gente bota a lente do amor... Eu até falo para as minhas amigas que quando a gente vai ver um filme e que dão aquele óculos 3D e que a gente vê, né, o filme em 3D, eu acho que a gente, na vida, a gente tem que botar a lente do amor. Se a gente colocar a lente do amor, que é aquele óculos 3D, a gente começa a ver a vida de uma maneira diferente. A gente bota um amor em tudo, é um diferencial, né? A gente tira as amarguras da vida e a gente tira o melhor do outro, porque nós temos todo mundo tem um lado ruim, todo mundo tem um lado amargo. Eu não sou perfeita, as pessoas às vezes idealizam um pouco Bees of Love, mas assim, a gente tem raiva, sim, a gente tem angústias, mas quando a gente bota a lente do amor, a gente começa a ver a razão de tudo, né? E eu acho que isso você trouxe para mim, quando na primeira live, esse Saia do Controle, esse livro, quando você chega perto de mim, quando a Regina me dá esse presente, porque foi a Regina que me deu esse presente, de uma pessoa que bota o amor, você coloca o amor em tudo, você tem essa sutileza de ter as palavras, e isso eu acho muito bacana. Por isso que vai ter a segunda live, gente, vai ter todo mês a live com ele, porque eu acho que ele coloca a lente do amor no nosso olhar. Ele consegue ajudar a gente, porque você não acha, Rosano? Não sei se eu tô viajando no meu tapete, mas eu acho que você é um portador desse óculos, do amor, entendeu? Dessa doçura que as pessoas perderam. A gente não pode perder a doçura da vida. Você falou o tempo todo investir, em namorar. Esse namoro é um óculos da doçura da vida, do amor. Então, eu acho que é uma honra você estar aqui com a gente. E eu acho que a gente tem que trabalhar e não pode esquecer de colocar a lente do amor. Você não acha isso? Sei lá, eu estou viajando ou não? Um místico oriental, para ir encerrando, que o nosso tempo parece que está terminando, né? Osho disse que João Evangelista afirma que Deus é amor. E o místico oriental chamado Osho disse que o amor é Deus. Eu gosto muito das duas frases, mas eu acho que a segunda parece ainda mais perfeita. Porque nem sempre onde se fala de Deus existe amor. Mas onde estiver o amor,
Deus estará. O amor é a essência da vida, é a alma da vida. Mais que palavras que tentam definir, são atitudes, pensamentos, gestos. E esse é o grande aprendizado, né? Como escreveu o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, capítulo 13, e Renato Russo também cantou, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, de nada me adiantaria. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada me valeria. Ainda que eu doasse todos os meus bens por caridade, se não tivesse amor, de nada me serviria. É o amor que confere significado à existência humana. É ele o tempero da vida. É ele a musicalidade dos ventos, como cantou Roberto Carlos. O amor é a presença de Deus. Onde existe amor, o eterno se faz presente. Gratidão profunda, meu bem, pela oportunidade. Que Deus te abençoe, abençoe todos que estão presentes, o Bees of Love, essa obra de luz, e conte comigo sempre. Não, mês que vem tem mais. E olha só, é uma honra você estar aqui, de coração, Rossano. Eu acho que as suas mensagens, as suas palavras, comprem um livro, que eu acho que, assim, todos os livros, né? Mas o último livro é... Mas, assim, cada livro dele dá uma mensagem e é uma honra. Falar de amor é um privilégio para poucos. E a gente falar de amor mundo, se entender que o amor gera um mundo. Gente, muito obrigada por presença de todos. A gente vai acabar antes que a gente seja cortado, porque eu já fui cortada de uma live. Sou contente, gratidão demais. Rosano, mês que vem, estamos juntos de novo. Estamos juntos. Mostra o livro. Deus Mostra quiser. o livro. Vamos fazer. Mostra o livro e fala o telefone de novo. Saia do controle. 32 98455 3383. Por esse telefone a gente tira todas as dúvidas e o site da Dufo, www.dufo.com.br. Uma outra coisa, quem quiser falar com o Rossano, ele atende online, porque hoje em dia todo mundo atende online, eu mesmo estou fazendo minha terapia online, ele atende online e você pode conversar. Imagina ter a honra de conversar com ele sobre todas as suas coisas. Pelo amor de Deus, Rossano, deixa o teu telefone para quem quiser entrar em contato com você, porque eu não sou a pessoa, ele é a pessoa. Fala. 32-98455-3383. Olha, vale super a pena. Imagina ter ele só para você, exclusivo. Isso é o máximo. Uma honra ter você. Muito obrigada por você aceitar nosso convite. Mês que vem tem outro assunto. E mandem questões para a gente que a gente aceita, né, Rossano? A gente sem dúvida. Uma live. Boa noite, gente. Boa noite, Rossano. Muito obrigada. Fica com Deus. Tchau. Um beijo no teu coração. Adorei. Obrigado.